Irmãos, assista esse testemunho comigo e veja só que testemunho impactante. Mas antes, deixe o seu like nesse canal, comente, compartilhe e, é claro, inscreva-se para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Na descrição do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar lá no canal GJ Podcast. Então assista esse corte comigo aqui e depois assista o episódio completo no canal GJ Podcast. Vamos ver o vídeo. E aí, quando o Enzo completou 5 anos, veio uma vontade grande no meu coração de ter um segundo filho. E eu falei sim com meu marido, eu quero ter outro filho, eu quero engravidar. Ele olhou pra mim e falou assim, não, tá doida? Nem não tá na hora. Pra quê? O Enzo tá aí, graças a Deus, ó, feliz, andando no caminho. Já é difícil pra que outro? E eu coloquei na minha cabeça que eu queria um outro filho. E ali eu fui falando com ele, eu fui falando com ele, eu fui falando com ele. E ele, não, eu não quero. E eu, como esposa, né, o convenci o meu querer, que eu queria. Fiz de uma forma, eu fui falando, e fui fazendo um jeito, e fui, sabe? Até o momento que ele falou, então tá bom, vamos ter um outro filho. E eu consegui o que eu queria. Muito feliz. Imediatamente parei de tomar o remédio, passou 2 meses, eu engravidei. Descobri que tava grávida. Eu não contei pra ninguém que eu queria. Era só o Eugênio que sabia. E aí eu engravidei e eu tava muito feliz. Muito. E o Senhor, eu nem perguntei, vamos dizer assim. Eu nem perguntei o que ele fez a sua achava, vontade. se ele tava no lugar, se ele não tava. Eu não perguntei, só falei assim, consegui o que eu queria. Engravidei. E aí, foi uma gestação, assim, as minhas gestações, elas são bem difíceis. Essa não. Essa foi a mais tranquila. Eu conseguia fazer os meus compromissos da igreja, eu conseguia cuidar da minha casa, cuidar do Enzo. Foi super tranquilo, totalmente diferente do que eu tinha vivido do Enzo. E aí, o tempo foi passando e tudo, e com 4 meses de gestação, eu tive um sonho. Neste sonho, uma moça, ela enfiava uma faca na minha barriga. E eu falava, ela vinha pra enfiar a faca na minha barriga durante o sonho, e eu falava, moça, não faz isso, eu tô grávida. Ela pegou no meu rosto assim, falou, minha filha, não se preocupe, você ainda terá muitos outros filhos. E ela enfiou a faca, e na hora que ela enfiou a faca, eu acordei. Na hora que eu acordei, eu senti o espírito da morte dentro do meu quarto. E eu acordei desesperada e eu tinha certeza que era o espírito da morte. Eu falei, Júnior, levanta, Júnior, vão orar. Júnior, o espírito da morte tá aqui. Ele não conseguiu levantar. Eu chamava ele, Júnior, vamos orar, e ele dormindo, ele não conseguia acordar, ele não acordava. Meu Deus. E eu orei, mas eu tava com muito medo, porque te deixa muito, sabe? Eu tinha acabado de ter aquele sonho, e eu falava, Senhor, cuida do meu bebê, cuida do Enzo, do meu filho que tá aqui. Eu orei, mas eu não consegui também levantar pra orar. Eu orei ali deitada, eu não tava conseguindo levantar. No outro dia, o reverendo, nosso pastor, né? Ele foi lá na nossa casa e eu chamei o Júnior no ouvido e falei assim, vamos pedir o Heavy pra orar por causa de ontem? Ele olhou pra mim e falou assim, isso é coisa da sua cabeça, pra quê? Não vamos chamar ninguém pra orar nada, não. Desse jeito. Não vamos chamar ninguém pra orar nada, não. Isso é coisa da sua cabeça. Foi só sonho. Se você ficar pensando nisso, você vai passar mal. Não, deixa isso pra lá. Aí eu falei assim, tá bom, tá bom. E aí, passaram alguns dias, eu tinha um ultrassom marcado. E aí, quando eu cheguei pra fazer o ultrassom, o médico falou assim, ó, o bebê, ele morreu. E ele não teve nem, assim, né, o cuidado, o carinho de falar, ô mãe. Ele falou assim, ó, o bebê morreu, não tem batimento nenhum aqui, pode levantar e ir embora. E eu não consegui levantar, eu deitada, olhei pra cara do Júnior, comecei a chorar, e fui chorando, e fui chorando, e fui chorando. E o Júnior teve que me carregar, porque eu tava chorando, fiquei muito triste, porque era tudo o que eu queria naquele momento. Era um filho. Era o que eu queria. Então era a minha vontade ali, sabe? Minha vida ali indo embora. E aí ele me pegou, a gente foi embora. E no caminho, o Senhor falou comigo assim, só me lembrava daquele versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu falava, mas por que, Senhor? Por quê? E eu só vinha esse versículo no meu coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. E eu falei, isso não é bem, isso não é bom, isso não é nada. E aí eu cheguei em casa, o Heavy tava lá, ele me deu um grande suporte.
nesse tempo. Ele ia na minha casa todo dia, coisa que não é normal de ir. Ele ia de vez em quando, mas nessa época ele estava lá em casa todos os dias. Então ele me deu um suporte, uma ajuda. Na hora que eu cheguei lá e contei, ele e meu pai no portão. Meu pai, e aí, todo feliz, querendo saber. E eu não consegui falar, entrei pra dentro, fui chorar. Ele, o que aconteceu? Eu voltei, falei, meu bebê morreu. E fui chorando, e fui chorando. E aí o Rev virou pra mim e falou, minha filha, tudo que eu tenho pra te falar é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Arruma suas coisas e vamos pro hospital. Só isso. Era o que o Senhor estava falando no meu coração. O Senhor falou assim, não tenho mais nada para te falar, eu tenho para te falar isso. Só que não entrava na minha cabeça, sabe? Não entrava. E aí a gente arrumou as coisas, fui pro hospital. E quando eu cheguei no hospital, a moça falou assim, olha, a gente não pode tirar o bebê. Eu falei, mas como assim não pode tirar o bebê? Ela falou assim, é muito arriscado. Se a gente tirar o seu bebê agora, você tem o risco de perder o seu útero e não poder ter mais filhos. Aí eu pensei, na hora, eu nunca mais vou querer ter filho. Então pode tirar. Eu falei com ela assim, eu corro esse risco. Ela, não, eu não posso fazer isso. Vai pra casa, quando o seu corpo vai dar sinais de expulsão do bebê e você volta. Eu falei, mas quanto tempo? Você tem até 30 dias pra isso acontecer. Falei, moça, mas vou ficar 30 dias com o bebê na minha barriga morto? Ela, não, rapidinho o corpo entende que morreu e ele expulsa. Falei, tá bom, e fui pra casa. Fui pra casa, assim, eu não dormia, eu só chorava e aquilo acabou comigo, porque era muito a minha vontade. E aí, ele pegou, meu marido pegou e falou assim, vamos viajar pra gente conseguir se parecer. E aí a gente foi pra casa da mãe dele, que mora no Rio de Janeiro, e o meu coração, assim, despedaçado. Eu vou te falar uma coisa, que quando nós nos tornamos mães, é um amor tão grande, mas tão grande, que você jamais pode se imaginar capaz de sentir. Mas quando você perde um filho, é uma dor tão grande, mas uma dor tão grande que você jamais pode imaginar que sentiria tamanha dor e continuaria vivo. E eu falava assim, eu vou morrer, eu não vou aguentar. Eu vou morrer, eu não vou aguentar, eu vou morrer, eu não vou aguentar. E aí, né, durante essa viagem, o Senhor falou comigo assim, eu redijo a sua vida. É eu em que falo o caminho, para onde você vai, o que você deve fazer. Quando você me aceitou, quando você quis que eu entrasse na sua vida e mudasse a sua história, você sabia que seria a minha vontade. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. E o Senhor falou, não era a hora. Não era a hora. Naquele momento, eu achei que eu iria morrer. Eu achei que não iria aguentar. Mas eu não pensei em desistir de Cristo. Graças a Deus. Eu estava lá. Eu chorava em casa. Chorava, deitava no colo do pai. Falava, Senhor, eu tô triste, eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu vou entrar em depressão, eu não tô com vontade de ir pra igreja. E eu não tava com vontade, eu tava com vontade de morrer. E o Senhor falou, levanta, sacode, vai. Eu levantava com o coração despedaçado. E eu ia fazer tudo que o Senhor me mandava fazer. Uma certa vez, na hora do louvor, começou a cantar um hino. E o hino fala assim, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Para sempre, sempre, amém. E eu ali com toda a minha vontade, com todo o meu amor, mesmo triste, muito triste, mas eu entendia que eu tinha que fazer a vontade do Senhor, independente da minha situação, independente se eu estava triste ou não. E eu ouvi uma voz claramente, muito alta no meu ouvido, falando assim, para de dançar. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, achei até que era a Amanda me chamando. Eu abri o olho e olhei. Não era nada. Aí eu percebi, é o Senhor. Virei de costas para a igreja, juntei as minhas mãos e falei, fala, Senhor. E fiquei em espírito de oração. E o Senhor falou assim, como que você entrega essa adoração? Dança. Tudo que você tem é meu. Se eu te tirei um filho e você não consegue mais viver, e você quer morrer, você chora. E ali eu, na hora, me ajoelhei, na hora eu comecei a chorar. E ele falou, entregue a mim verdadeiramente. Tudo que você tem, tudo que você é pra mim. Naquele momento, o Senhor me curou. Naquele momento, eu me reconciliei com o Senhor. Porque eu estava distante. Por mais que eu estava ali, por mais que eu estava fazendo, trabalhando, por mais que eu estava sorrindo, mas eu estava distante, eu estava triste com o Senhor. Naquele momento, eu falei, Senhor,
partir de hoje, eu entrego a minha dor em tuas mãos. Que o Senhor me cura, que o Senhor me ajude a viver com tamanha dor, porque a gente não consegue esquecer, não tem como, mas que o Senhor cicatrize essa ferida. E ali, a partir daquele momento, começou o processo de cura na minha vida. A alegria foi voltando aos poucos e eu fui voltando a ser feliz de novo. Por mais que eu lembre, por mais que eu ainda um pouco me entristeça, porque é um filho e é uma coisa que uma mãe não consegue nunca perder um filho. E olha que ele nem nasceu, eu nem cheguei a vê-lo. Mas naquele momento o Senhor começou o processo de cura no meu coração. E eu fui sendo curada. E chegou um certo momento da minha vida e eu falei, Senhor, tô curada, não tô mais triste, tão triste, eu tô conseguindo reagir, né? E o Senhor falou assim, lembra do filho? Tá na hora do filho. E eu, ai Jesus, mas agora eu não quero não. E o Júnior, nós podíamos ter outro filho, né? Eu nem falei nada. Eu, sério? Ele, sério. E ele, eu não briguei muito não. Eu falei assim, então tá. Eu parei de tomar o remédio numa semana, na outra eu engravidei. Quando eu engravidei, o Senhor, ele usou, né, o pastor para falar comigo. Falou, não se preocupe com nada. Este vai nascer. Falou isso. Eu, amém. E a partir daquele dia, começaram-se as complicações. Eu fui fazer os primeiros exames e descobri lá uma anemia muito forte. E o médico disse que eu tenho essa anemia desde quando eu nasci. É uma anemia genética que veio ou do meu pai ou da minha mãe. Eu olhei pra ele e falei, mas moço... Falei, moço, eu chamo os médicos de moço, gente. Oh, meu Deus. Falei, mas moço, como que ninguém nunca descobriu isso? Nem nas minhas gestações, que a gente faz tantos exames, ninguém nunca descobriu isso. E ele falou, por causa disso, seu bebê pode nascer deformado. Por causa disso, pode nascer com problemas mentais, sequelas mentais. E eu falei, pronto. E agora? O Senhor fala que vai nascer. E o médico fala, olha, vai dar uma complicação. E aí foi acontecendo e muito remédio. Eu fiquei praticamente 2 meses em casa, sem poder sair. Eu não ia aos cultos. Passava muito mal e eu precisava de ajuda. Eu não conseguia fazer nada diferente da gestação que eu perdi, que eu tava muito bem, que eu conseguia fazer tudo. Essa não. E aí, quando deu 6 meses de gestação, eu não me lembro o nome aqui agora, mas deu uma alteração no meu exame e a médica chegou e falou pra mim assim, olha, vamos refazer esse exame aqui? Eu falei, por quê? Ela, porque deu alteração. Eu, mas o que é isso? Ela, se comprovar que realmente você tem isso daqui, eu não me recordo o nome, meu Jesus, ô meu pai. O seu bebê, ele pode nascer surdo. E o Senhor falava, não se preocupe, este vai nascer, não se preocupe com nada, este vai nascer. E aí, refiz o exame, deu alteração de novo. Ela falou, mamãe, a alteração não tá muito alta a ponto da gente desesperar, não. Mas tem uma alteraçãozinha. Vou te passar esses remédios e a gente só vai ter certeza quando o bebê nascer. E eu, tá bom. Aí chegou a hora do parto. A hora do parto foi lindo. A hora do parto foi perfeito. Não teve nenhuma complicação. E aí nasce o Theo. Perfeito. Ouvindo perfeitamente. Fez todos os exames, tudo perfeito. E o Senhor fala, eu disse, não se preocupe, este irá nascer. Oh. E eu glorifiquei ao Senhor, glorifiquei. Muito feliz por essa etapa ter sido concluída, foi muito difícil. Pelo fato de ter perdido, por aquele medo e de todas essas coisas acontecendo, mas a palavra do Senhor, ela veio assim sobre a minha vida, por mais que eu achei que não iria acontecer, por mais que eu achei que iria dar errado, deu certo, porque era a vontade do Senhor. Não era a minha vontade. Cumpriu o que ele falou. É a hora e este vai nascer.